mostrar para vocês, nessa pequena introdução, o pastor Rafael vai colocar aqui na tela para mim, Salmo 31, versículo 24. Salmo 31, versículo 24, a gente vai começar essa mensagem nesse versículo, que diz o seguinte: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Então não é somente esperar, mas é se esforçar. A gente que está esperando a bênção de Deus, a gente que está esperando o milagre do Senhor vir de encontro com a nossa vida, temos que aprender também a tomar uma atitude, a se esforçar para aquilo acontecer. Porque o que diz na parte B? Olha que interessante. Ele fortalecerá o vosso coração. Ele fortalecerá também o que? A palavra que ele deixou na sua vida. Ele fortalecerá a sua vida financeira. Ele vai fortalecer aquilo que ele te entregou. Porque a gente tem que entender isso daí. A pessoa, ela faz o que? Ela só fica na parte C do versículo. Vós todos que esperai no Senhor. Sim, temos que esperar. Mas esperar, para muitos, ou na realidade, para aquele que é crente, aquele que está convicto que ele tem que tomar posse da bênção, não é ficar parado, mas é esperar no Senhor. É o que? É ir à guerra, é ir ao combate, é entender que no nome de Jesus, Deus já nos deu todas as bênçãos, e por elas somos mais do que vencedores. Então a gente vai o que? Se esforçar na bênção que Deus nos deu, é se esforçar na promessa que Ele colocou. Por quê? Porque Ele fortalecerá o nosso coração. E é aqui que está a primeira coragem. A coragem de se esforçar. A coragem de entender o que Ele deu, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Mas a gente somente fica o quê? Parado. Sem coragem. Eu quero mostrar para vocês a primeira pessoa que teve uma coragem, uma ousadia. Mesmo que para muitos não teriam também essa ousadia, nem essa coragem. Micaías. Muitos não conhecem esse personagem bíblico, né? Esta pessoa que está relatada aqui na Bíblia, mas eu quero mostrar um trecho que diz sobre ele. Primeiro livro de Reis, no capítulo 22, no versículo 13 até o 20. Olha o que diz, capítulo 22, 13 até o 20, diz o seguinte: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falhou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que eu falarei o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, ireis a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm Senhor, torna cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então peraí, a gente entende aqui que, diferente dos outros, Micaías, ele era o quê? Ele era valente. Ele falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Ele ia para onde Deus mandava ele ir. Ele falava acerca do que Deus falou. E muitos estavam o quê? Contrário a ele. E temos que ser assim também, ousados e valentes, para ser da mesma forma. A gente tem que entender, o que Deus falar tem que ser lei na nossa vida. A gente tem que aprender que quando Deus fala alguma coisa acerca do nosso chamado, acerca da nossa vida ministerial, acerca da nossa vida na área da prosperidade, vai acontecer. Mas o que a gente faz? Até para nós, a gente coloca: não vai dar certo, não é assim que funciona, não vai acontecer, não é dessa maneira. A gente faz como os outros profetas, a gente só profetiza bem, e aparentemente é uma coisa boa. Por quê? Inflou o ego daquele rei, né? Inflou. E para muitos estão assim, ó. A pessoa acredita e coloca na cabeça dela que não dá o dízimo, não dá a oferta, é o certo, porque isso aí é do Antigo Testamento. Porque para ela, a igreja não é aqui o templo, a igreja é o meu coração.
Ela coloca na cabeça dela que ela não precisa seguir a palavra, não. Ela já está salva, não há necessidade. Ela coloca na cabeça dela que ela não precisa fazer mais nada, tudo está entregue. O que eu vou fazer? Mas quando a gente entende a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração, a gente aprende o que é ser valente. Valente é entender que o nosso sentimento não nos domina, que o nosso pensamento não nos domina, mesmo que ele diz contrário, eu vou seguir a palavra do meu Deus. Amém? A gente tinha que aprender. Micaías não foi segundo aqueles outros profetas. E olha o que diz, e é o interessante, no versículo 28, olha isso aqui, meu querido amigo. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. O que ele falou? Se você voltar dessa guerra aí, rei, se você voltar em paz, se eu não tenho falado como o Senhor tem, se o Senhor não tem falado comigo, você vai voltar em paz? Pode ouvir todos os povos. Vocês vão ver que eu sou mentiroso. Ele tinha tanta certeza que Deus tinha falado com ele, tanta convicção, que ele até mesmo fez o quê? Ele foi de frente. Olha, se eu sou mentiroso, isso aqui não vai acontecer. Pode falar para todo mundo. Pode falar para todo mundo. Ele tinha convicção naquilo que Deus falou para ele. E essa mesma convicção que a gente tem que ter quando Deus fala conosco. É a convicção que se Deus deu um chamado para a gente, aquele chamado vai se concretizar. É a convicção que se prosperidade é dom de Deus, a prosperidade vai acontecer na minha vida. É a convicção de que eu sendo dizimista fiel, um ofertante fiel, a bênção vai chegar à minha porta. Mas a pessoa não. Ela fica tímida. Ela acredita no quê? Nos bons profetas. Ela vai pro Instagram, para as redes sociais e fica lá vendo, olha, que bonito. Que é bonito, aí fala a verdade, né? E inflando o ego, só inflando o ego dela. E não entende o que a palavra está dizendo. Mas essa primeira coragem que eu quero que você tome é aprender de uma vez por todas. Meu amigo, é aprender de uma vez por todas que a coragem, a ousadia que tem que estar na sua vida é o quê? É você crer na palavra de Deus, mesmo que a sua mente diz o contrário. É você ser tão fiel a Deus que mesmo que o seu sentimento fale, olha, eu estou com medo, eu estou com ressentimento, eu não acho que isso aqui vai dar certo, mas a palavra diz que vai dar certo, então eu vou até o fim. Eu vou confiar, eu estou com receio, eu vou desistir, eu estou prestes a entregar tudo, mas a palavra diz que isso vai acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar na palavra, porque ela tem um caminho certo para mim. Amém? É isso, é confiar na palavra. Confie na palavra, confie no que Deus disse para você, confie no que Deus te revelou. Para de se entregar até mesmo a seus pensamentos. Você fica tão fiel aos seus pensamentos. Porque eu não vou conseguir, porque não vai dar certo, porque isso aqui não vai acontecer comigo, porque eu não vou conseguir ser um grande empresário, porque eu não vou conseguir, eu não tenho criatividade nenhuma, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pequeno, eu sou alto, eu não sou inteligente para conseguir abrir um novo negócio. Mas se Deus disse para você, meu irmão, vai acontecer. É na sua área familiar, é um membro da sua família que você fala assim, olha, para ele não tem jeito, ele não vai conseguir. Está amarrado em nome de Jesus, ele vai conseguir, pois se a palavra diz, nada, nem ninguém vai dizer o contrário. E mesmo se disser, não vai acontecer o que o homem diz, mas o que o meu Deus fala. O que o meu Deus fala vai acontecer. Amém? Agora a gente vai entrar, meu querido, antes de estar nessa parte de Juízes, olha o que diz aqui, eu coloquei aqui, os filhos de Deus são assim, corajosos, não sentem medo do que está acontecendo, pelo contrário, sempre estão na batalha, sabendo que irão vencer. Você não entra na batalha tendo dúvida, você entra na batalha sabendo que a vitória já é sua. A vitória já é sua. Quando você entende que Deus está contigo, a vitória Deus já te deu. Juízes 7, do versículo 9 até o 12. Olha que interessante aqui. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que estão
que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão, as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, estava o arraial dos medianitas abaixo do vale. Sucedeu que, naquele mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o moço de Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o moço de Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, olha isso, e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Quem que venceu? Os midianitas? Não. Quem que venceu? Gideão, com 300. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Na área da prosperidade, para muitos, está com uma dívida gigante. A dívida passou dos limites, é de milhões, e ela só está com um salário mínimo. É um salário mínimo que ela tem, mas quando ela é fiel a Deus, a dívida some. Quando ela entende que ela tem que crer no Senhor, o milagre acontece. Quando ela entende que é Deus que está com ela, tudo acontece, o milagre e a provisão. Mas para a provisão acontecer, mas para Gideão ganhar aquela batalha, ganhar aquela guerra, ele teve que ter o quê? Coragem. O que ele teve que ter? Mais uma vez, o que ele teve que ter? O que temos que ter na batalha? Coragem. É coragem, é ousadia. Ousadia de entender que a palavra de Deus vai acontecer. Ousadia de entender que o dizimista ofertante, ele é próspero. Ah, mas pastor Gabriel, só ganha um salário mínimo e a dívida é de milhões. A dívida vai ser paga no nome de Jesus. Pastor Gabriel, mas aquele membro da minha família lá, meu Deus do céu, eu vejo ele rouba, ele adultera, ele faz isso e aquilo. Quando você crê, quando você ora por ele, ele vai ser o próximo pastor, o próximo missionário, o próximo evangelista. Mas para isso você tem que ter coragem. Coragem de orar por ele, coragem de enviar uma palavra para ele de ânimo. Coragem de quê? Na vida da prosperidade é entender que mesmo que o salário seja mínimo e ter uma dívida grande, você vai conseguir pagar. Mas coragem para dizimar, coragem para ofertar no momento de aperto, coragem de vir na igreja mesmo os outros julgando você, coragem de orar, coragem de ler a Bíblia, mesmo que todo mundo fala que isso aqui é balela. Isso aqui não é balela, é a palavra de Deus. Coragem de entender que os filhos de Deus, o crente fiel, aquele que serve a Deus, ele é o que ganha a batalha. É coragem. Tenha coragem. Eu vou mostrar para vocês alguns que tiveram coragem. Algumas pessoas, o pastor Rafael vai colocar aqui na tela para mim os versículos. Eu vou passando rapidinho. Jabes, 1 Crônicas 4, 9 e 10. O que Jabes teve? 1 Crônicas 4, 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que todos seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Mas olha a coragem que ele teve. Mesmo a mãe colocando o nome dele do quê? Dores te dei à luz. Olha isso. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, fizeste que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha, mas para isso ele teve que ter coragem de pedir. Às vezes a pessoa está do seu lado, aquele seu amigo, seu familiar, dizendo que você não vai ser mais nada, vai ser nada. Você até que está acreditando na palavra que ele está liberando sobre a sua vida. Está triste, você que está em casa, não está vindo à igreja, porque para muitos fala assim, nem você ir para a igreja soluciona a sua vida. Está nessa situação. As pessoas colocaram o quê? Um apelido em você, descreveram, colocaram uma frase dizendo: você é um derrotado, uma derrotada.
colocaram isso sobre a sua vida. Mas quando você entende que não é a frase com que os outros colocam sobre a sua vida, mas é o que Deus está dizendo na palavra sobre você, acontece o quê? O Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então pede. Para de acreditar naquilo que os outros falam e afirmam sobre a sua vida. Para de acreditar naquilo que as pessoas falam e afirmam sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vida financeira. Começa a entender que quando você tem coragem de orar, de pedir, de ir à frente, de enfrentar o diabo, Deus lhe concede o que você está pedindo. Mas tem que ter coragem. Outra pessoa que teve coragem, Abraão, Hebreus 11, versículo 8. Olha o que fala Abraão, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem o quê? Saber para onde ia. Coragem de ouvir a voz de Deus. Coragem de ouvir a voz de Deus. Sabe que para onde está esse daqui? Deus falou para ela assim: abre uma empresa, abre um negócio. Deus te deu um restaurante, mas você tem medo, receio. Porque naquela região lá, sabe como é, né? Aquela região lá tem muita gente já abrindo um negócio. Porque essa ideia que eu tenho é que eu até tenho criatividade, mas não tenho oportunidade. É porque assim, né? Minha vida financeira, a pessoa sempre cria empecilho. Quando Deus disse algo para Abraão, ele foi sem saber para onde ia. Sabe o que ele fez? Ele pisou sem que haja chão, sem que houvesse chão. Ele pisou, crendo que Deus colocaria o chão. A mesma coisa você. Deus te deu uma oportunidade e uma criatividade para você poder abrir um novo negócio, uma ideia nova para você colocar na empresa que você trabalha. Mas você fala assim: olha, eu não sei se eu consigo. Se Deus que te deu, se foi pela palavra que Deus te revelou, você vai conseguir. Porque não é mais sobre a sua criatividade, não é mais sobre a sua vida financeira, não é mais sobre você, mas é sobre aquilo que Deus liberou. Que hoje você entenda. Abraão também teve coragem. Elias também teve coragem. Primeiro livro de Reis 18, 27. Olha o que fala, primeiro livro de Reis 18, 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Então o que ele estava dizendo, Elias? Estava o quê? Caçoando dos outros deuses. Por quê? Porque ele sabia no Deus que ele servia. Ele sabe que quando ele iria clamar, o fogo ia descer. Ele sabia naquele que ele confiava. Sabe o que acontece? As pessoas falam que, olha, fizeram uma obra de macumbaria na minha vida, eu não vou conseguir bem na área da prosperidade. É porque, sabe o que acontece? Fizeram uma magia negra, colocaram meu nome lá no terreiro. Mas quando você entende o nome de Jesus, quando você entende o nome que é sobre todo nome, e você clama por Ele, e você age por Ele, e você tem coragem por Ele, mesmo que tenham feito algo contra a sua vida, é no nome de Jesus que você desfaz, você é abençoado, e ainda mostra para aquela pessoa que Deus é na sua vida, e quem ela tem que crer. Mas você tem que ter coragem. Coragem, como Elias teve coragem. Ele agiu. Outra pessoa, os 3 magos, os magos, né? A gente não coloca 3, mas os magos. Mateus 2, versículo 1 e 2. Mateus 2, 1 e 2. Olha o que fala aqui. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi guiado por estrela, mas sabia, tinha convicção e teve coragem para sair do quê? Do Oriente, de longe. As pessoas às vezes, Deus colocou no coração dela para ela abrir um comércio aqui em São Paulo, é lá da Bahia, mas pela palavra ela vem. Outros saem de São Paulo para ir em outro lugar, mas pela palavra ela vai. Mas quando a gente entende que Deus liberou uma palavra, e não podemos ficar parados, temos que ter uma ousadia, uma atitude. Deus, Ele é fiel para responder. Deus é fiel para cumprir.
E por que, pastor Gabriel, por que não está acontecendo nada na minha vida? Por que não está acontecendo, não flui? Falta de atitude, falta de coragem. Mas eu tenho coragem. Faz mais, tenha mais coragem. Quando Deus falar, acontece. Quando Deus fala, acontece. Pode para você demorar muito. Pode para você, essa dívida que você está enfrentando, seja por 10 anos, demorar ainda muito mais. Mas quando você é fiel a Deus, quando você tem uma coragem, Deus ele faz acontecer. Eu mostrei para vocês aqui o quê? Quantas pessoas na palavra, e tem mais, que tiveram ousadia e coragem e venceram. Davi venceu o gigante com coragem. Não vai ser o seu gigante que vai vencer a sua batalha. Se Deus está com você, o gigante não te vence. Se Deus está por você, se você tem coragem, o gigante não te vence. A adversidade não te vence. Você tem que entender que você não pode ficar parado. Chega de ficar parado. Chega. Começa a o quê? A tomar uma atitude, uma posição. Ser fiel à palavra, sabendo que quando você toma um passo, guiado pela palavra de Deus, Deus ele faz acontecer. Mesmo que não tenha chão, ele vai colocar o chão. Mesmo que para você, sua vida familiar esteja aí na ruína, não tem mais solução, ele faz acontecer. Mesmo que na área da prosperidade, para você, tudo vai ao fracasso, ele vai fazer você se levantar. É aquela dívida que você tanto luta, quando você tem coragem e ousadia, ela é paga. É aquele emprego que você faz tempo que você quer, mas você não consegue, o desemprego tá andando à solta, o desemprego não vai te pegar, você vai ser empregado naquilo que você quer. É uma empresa que você quer ter, um mini negócio, vai acontecer com você, mas basta o quê? Coragem de tomar uma atitude. Olha aqui, pessoas que foram contrárias, que na verdade falaram totalmente contra aquilo que eu estou mostrando para vocês. Olha isso, Números 13, 26 até o 29. Antes disso, olha, eu vou ler para vocês uma frase que eu coloquei aqui. Qual tem sido a sua atitude nas situações diversas da sua vida? Ande, mesmo que não tenha chão, Deus colocará. Temos a mania de acreditar em Deus até onde o natural é possível. Quando o milagre tem que acontecer para a vitória ser nossa, damos um passo para trás. E eu vou mostrar para vocês aqui pessoas que, se fosse no natural, conseguiriam. Mas quando era uma adversidade maior, elas recuaram. Olha aqui. A gente vai colocar Números, capítulo 13, versículo 26 até o 29. E caminharam, e vieram a Moisés, e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam naquela terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles viram aquela terra que emana leite e mel, mas por conta da adversidade não conseguiram tomar posse. Depois de 40 anos, que as futuras gerações conseguiram tomar posse daquela terra. E será que vai ser necessário isso acontecer com você? Será que vai ser necessário isso acontecer? Você tem que entender de uma vez por todas que quando Deus diz algo sobre você, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer. Pare de ter medo. Pare de ser receio de subir um outro degrau. Pare de ter receio. Pare. Comece de uma vez por todas a entender que é quando Deus fala com você, quando Ele libera algo sobre a sua vida, acontece. Acontece. Meu irmão, o seu chamado vai acontecer. Sabe aquele familiar seu que está quase à beira da ruína? Ele vai se levantar. Tudo vai bem. Por quê? Porque cremos no nosso Deus. Cremos no nosso Deus.
Mas além de crer, é ter coragem. Coragem de dar um próximo passo. Coragem e atitude. Vocês entenderam que por aqui não tiveram coragem e não conseguiram tomar posse. E outras palavras que eu dei para vocês e mostrei, conseguiram tomar posse quando tiveram coragem de acreditar naquilo que Deus disse. Vou mostrar para vocês, eu falei sobre ele, Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45. A gente vai encerrando por aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, pode tudo ir contra você, quando você tem essa atitude que nem Davi, de batalha, essa atitude de ir à frente, de orar, de saber que você sim é mais do que vencedor, que mesmo que todos falam contra você, você vai conseguir no nome de Jesus. A bênção já é sua. A bênção já é sua. Vamos fazer agora como Davi. Esse gigante que te afronta, essa batalha que faz tempo que você não consegue ganhar, hoje você vai vencer. Hoje é o dia da sua vitória. Em o nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.